vamos lá. Hoje, dia 28 de junho de 2025, ou seja, lá se foi meio ano. Estamos tendo o prazer de ter a participação do primeiro vice-presidente da FEBRAF, Igor Crispim, que vai nos fazer uma palestra sobre a coleção que ele tem desenvolvido de bilhetes postais do Brasil. Em particular, aqui, ele vai abordar o bilhete postal de armas da República. Igor, obrigado da disponibilidade. Sinta-se à vontade. Palestra é sua. Obrigado, Macedo. Obrigado ao James pelo convite e também pelo CTC por abrir esse espaço para a gente poder bater um papo. Como os amigos já sabem, eu tenho uma preferência pelos inteiros postais. Tem sido esse lado da filatelia que tem me chamado muita atenção ultimamente. E aí, para a gente conversar aqui, eu trouxe o primeiro capítulo da minha coleção, que é justamente os bilhetes postais do Brasil, que hoje vai de 1880 até 1918. E aí eu trouxe justamente a primeira parte, a primeira emissão, que é a emissão das armas da República, para a gente poder conversar um pouquinho, entender esses aspectos, entender como ela foi utilizada, como ela foi criada. Eu acho que, pelo menos para a gente ter esse início e também a oportunidade para próximas palestras. Então, já deixo aqui o meu marketing para me convidarem de novo para próximas vezes, tá? Ô, Igor, só uma dúvida. Diga, Armas da República, embaixo está escrita a primeira emissão imperial de um bilhete postal. Qual vale? é a de cima, Armas da República, Tá bom, obrigado. tá? Bom, vamos lá. Contexto histórico, então, para a gente conversar um pouquinho. A ideia do bilhete postal era justamente um cartão pré-selado, assim como um cartão postal, já pré-selado com o objetivo de mensagens curtas. Então, não tinha como você anexar ou mandar nada mais pesado, nada que fugisse ao padrão do que aquele cartão já pré-definido, com tamanho e peso já pré-definido. Ele foi criado através do decreto 7.695, de 28 de abril de 1880, sofrendo já uma influência do que a UPA havia definido, da UPU, União Postal Universal, lá em 1874, que já previa a criação de cartões dos bilhetes postais ou cartões pré-selados, que facilitariam a comunicação entre as pessoas, não justamente não permitindo grandes envios, ou não dava para você colocar mais coisa dentro desse cartão postal, ele não tinha como ser fechado, tá? É claro que isso também foi mais um passo na modernização do Correio do Brasil. A gente lembrando ali, o selo chegou ao Brasil em 1843. O bilhete postal só foi chegar em 1880, mas ao mesmo tempo ele trouxe essa modernização como sendo uma opção aos envelopes, às cartas, né, as sobrecartas que a gente tinha até então. E ao mesmo tempo já trazendo essas três tarifas, essas três definições de tarifas, dividindo entre R$ 20 para mensagens urbanas, R$ 50 para doméstica e R$ 80 para internacional. A diferença entre o urbano e o doméstico é a cidade. Então, a mensagem sendo apresentada e sendo remetida dentro da mesma cidade, dentro do seu perímetro urbano, ela tinha esse valor promocional, vamos colocar assim, de R$ 20. Quando você estava mandando dentro do Brasil, mas entre duas cidades, aí esse valor já passava para R$ 50, e os R$ 80 atendendo à regra da UPU para envios internacionais. Essa primeira série, que é Armas da República, ela foi, desculpa, Armas do Império, ela foi impressa pela Casa da Moeda. Então, isso já nos apresenta um pouco de histórico até de alguns defeitos de impressão que a gente vai ver um pouco mais para frente, da falta de padronização nos tipos e modelos que a gente está tendo aqui, tá? Um pouco sobre esse decreto, o decreto 7.695, ele traz esse importante marco
no Serviço Postal do Império. E, ao mesmo tempo, ele também faz ajustes ao decreto anterior, que é lá de 1865, então 15 anos depois, trazendo essa introdução à criação e autorização de produção e uso dos bilhetes postais. Ele também aproveitou para atualizar as tarifas e as regras de envios de correspondências e encomendas. Então, um ponto importante só, que ele já traz, além dessa nova tarifa para os bilhetes postais de 50 e 80 reais, ele também já introduz a possibilidade de serem emitidos com resposta paga, que obviamente custavam o dobro do seu facial. Ao mesmo tempo, esse decreto ele não trouxe só isso, ele também trouxe a implementação de tarifas para outros tipos de correspondências, definiu dimensões máximas para encomendas, padronizou o aviso de entrega e também os saques postais. A gente já vê nesse decreto. Então, falando já especificamente do que nos importa aqui, né, do que é da nossa conversa específica, que são os 50 réis azul. Vamos começando por ele. Como eu havia comentado inicialmente, ele é para correspondência entre duas cidades, emitido em 28 de abril de 1880, e depois ele foi desmonetizado lá em 89, um pouco antes do fim do Império. Tá? O formato, e aí é onde a gente já começa a ver as diferenças, então ele vai de 121 a 132 milímetros horizontalmente e de 85 a 89 milímetros vertical. A gente encontra diferentes tamanhos, a gente encontra às vezes menores que podem ter sido refilados, a gente encontra às vezes alguns números muito próximos da margem superior, então é possível a gente encontrar. E pelo nosso histórico, pelo que a gente já conhece de impressões da Casa da Moeda, aquele controle de qualidade de padrão não exatamente era o forte deles. Trouxe aqui uma peça de exemplo justamente para mostrar. Então, foi um bilhete postal enviado em São Paulo, em 5 de maio de 81, pelo Correio Ambulante, com destino ao Rio de Janeiro. Então, o porte está perfeito, correto, está de acordo com que ele foi criado com esse objetivo. E aqui, apresentando um pouquinho duas diferenças, por mais que eu sei que a peça da esquerda, o papel, ele acabou com o tempo escurecendo, mas é possível verificar as duas diferenças que são conhecidas nas cores do azul. Então, a gente tem o azul claro e o azul normal, que foi a primeira peça, que seria o tipo. O azul claro, ele já é hoje a gente entende ele um pouquinho como uma variação na própria tonalidade no momento da impressão, tá? Então, a gente tem essas diferenças. Falando do duplo, esse daqui já é o bilhete, já é o primeiro duplo que a gente teve, então foi um cartão emitido com resposta paga, também emitido em 28 de abril de 1880. Também sofre as mesmas possibilidades de variação nos formatos, então de 121 a 131 milímetros, por 171 a 178. Como vocês vão ver, nessa mesma imagem é possível já perceber, e até eu vou pegar aqui o apontador, que ele não está no esquadro. É como se o clichê tivesse batido ou a impressão tivesse batido um pouco torta. Então, mesmo com a peça, se a gente tomar por linha ou como base a dobra da peça, é possível perceber como essa impressão ela é torta. Então, mesmo se a gente separasse, você percebe que o corte do bilhete, mesmo vindo já direto da Casa da Moeda, já era um pouco falho. Essa peça ela já atende às regras da UPO, considerando os bilhetes duplos. E esse é um tipo que, ao você separar, você tem essa consideração que a gente vai ter exatamente aqui. Vamos lá. Aqui a gente tem o lado, que é este lado aqui, ele está no verso dessa parte superior, tá? Então, ele era um bilhete que, ao você dobrar, você tinha só a visão de um lado, e da parte interna você teria a parte da resposta. Como que você consegue identificar nos bilhetes postais de 50 réis qual era o bilhete de pergunta e qual é o bilhete de resposta?
quando você vê essas duas inscrições. Então, quando eles estão separados, você consegue saber se ele é pergunta ou resposta justamente por isso. O bilhete da resposta, ele tem escrita resposta, e o bilhete da pergunta, ele não vem escrito a pergunta. O bilhete da pergunta, ele vem o bilhete junto, é para a resposta. Então, a boa lógica do nosso império determinava dessa forma. Lógico que depois, já nos bilhetes duplos da República, a gente vê isso de forma clara. Então, vem escrito pergunta, vem escrito resposta. Nessa época ainda era um pouquinho diferente, um pouquinho mais leve, tá? Mas são os bilhetes. Quando, obviamente, eles não têm esse tipo de inscrição, são os bilhetes simples que foram emitidos de maneira simples e vendidos assim. Na venda desse bilhete, ele é um bilhete 50 mais 50. Então, ele era vendido por R$ 100. Você já enviava, aguardando uma resposta com a gentileza da resposta paga. A gente costuma ver isso tanto em comunicações de familiares, mas também em comunicações comerciais. Ou seja, a empresa, a loja já mandava isso para um cliente já com a expectativa da resposta paga, então já mandava com a gentileza do porte pago, que hoje a gente vê tanto, tá? A Gente, resposta já era pago direto para o remetente. exato, o remetente já pagava a Por isso resposta. que é 50 mais 50. Exatamente. Já vinha pago, Tá. já era pago, tá? Beleza. Gente, alguma pergunta até aqui? Deu tempo de tomar um golinho de café. Seguindo. Agora a gente passa para falar um pouquinho dos R$ 80. Ele é conhecido como R$ 80 amarelo, mas você tem ele de amarelo até quase um laranja, um ocre. Ele tem algumas variações de cor bem bonitas. Ele foi desenhado e a intenção dele com os R$ 80 era para correspondência internacional. Na época não existia zonas como a gente tem hoje, então ele era para qualquer local que o correio conseguisse atender dentro da UPU. Ele foi emitido em 28 de abril de 1880. Já vinha com a inscrição União Postal Universal, que está aqui em cima, que era ao mesmo tempo também fazia parte das regras da UPU. Assim como o anterior, ele também tem essa variação no formato, indo de 121 a 132 milímetros e de 85 a 89 na altura. E foi igualmente, teve o seu período em que foi desmonetizado lá em 20 de outubro de 1894. Esse é um bilhete lindo, até pelo formato, vocês já começam a perceber que os formatos dos escudos, né, do Império, eles são diferentes. Então aqui a gente tem um escudo ovalado, justamente com o brasão do Império no centro. Aqui a gente tem de novo o brasão do Império no centro do selo fixo, mas é um selo fixo retangular, com os dois flancos de 80, mais a escrita embaixo de R$ 80. Sempre à frente destinada a ser colocado o endereço, o verso em branco, sem linha, sem pauta, para que fosse apresentada a mensagem a ser enviada, tá? Esse é o simples. E aí, quando a gente olha o duplo, muito no mesmo padrão do R$ 50, a gente tem ele também para correspondência internacional, emitido na mesma data, em 28 de abril. Ele vem com os mesmos dizeres, o formato, obviamente, ele dobra, então 121 até 131 por 171 é um 78, desmonetizado na mesma época. Mas aqui o que a gente tem de diferença é justamente o que a gente vê também no bilhete postal de R$ 50, que é a mensagem. O bilhete junto é para a resposta, na face da pergunta, e a inscrição resposta na face da resposta. Eles eram invertidos, então aqui é até possível ver de forma bem leve onde estava batido o bilhete junto é para a resposta. Aqui a gente consegue também perceber um pouco a batida do selo fixo. Então eles eram justamente para você poder dobrar e ter essa flexibilidade da abertura e da visão das mensagens que ele estava, tá?
Agora a gente vai falar um pouquinho do 20 réis vermelho. Como a gente tinha comentado anteriormente, o 20 réis, ele foi um bilhete criado para envio e uso dentro da cidade, então envio urbano. Sua emissão foi em 6 de outubro de 1880. O formato, assim como os anteriores e seguindo o padrão da Casa da Moeda, de 117 por 132, por 81 a 89 milímetros. E esse daqui a gente vai ver muitas variações nas molduras, mas a gente vai conversar um pouquinho disso aqui para frente. E ele, assim como os anteriores, ele foi desmonetizado em 1º de abril de 89, tá? Esse bilhete não é um bilhete tão comum da gente ver ele usado, por um motivo bastante simples. Quando você estava mandando uma mensagem lá em 1880, 1885, dentro da cidade, não era uma cidade como São Paulo, com 15 milhões de habitantes. Muitas vezes as pessoas se conheciam, os carteiros conheciam as pessoas. Então, você mandar uma mensagem combinando algo ou falando algo para uma outra pessoa, primeiro que o carteiro conseguia ler a frente, ele lia o verso também. Então, ele sabia quem era você e o que que você estava falando para outra pessoa. Então, a não ser que fosse alguma coisa muito banal, muito simples, você não via ninguém combinando um encontro amoroso secreto via um bilhete postal de 20 réis, porque todo mundo ia ficar sabendo até o final do dia. Lembrando que as entregas ainda ocorriam, inclusive, dentro do mesmo dia. Então, não foi um bilhete tão usado, justamente porque você não tem essa privacidade na mensagem dentro de uma cidade onde todo mundo se conhece. E a gente está falando, eu ainda estou usando o exemplo de São Paulo, a maior cidade na época, Rio de Janeiro. Mas esse bilhete circulou no Brasil todo. Então, se a gente pensar uma Campinas dessa época, uma Ribeirão Preto dessa época, que hoje são cidades grandes, naquela época eram vilas. Então, já poderiam sofrer com esse tipo de problema na abertura e sem a privacidade desse tipo de mensagem, tá? Esse bilhete, ele é um bilhete que a gente sofre muito para conseguir identificá-los. Mas graças à gentileza da Casa da Moeda, a gente consegue encontrar variações nas molduras que nos permitem identificar, tanto quando ele é o simples, quando ele é o duplo, ou mesmo dentro do simples existem diferentes tipos. E aqui a gente vê que tem o tipo 1B e eu trouxe também o tipo 2A. Como que a gente consegue diferenciar? Por que que a gente, olhando, são bilhetes idênticos, com exceção do corte, né, da faca, do bilhete postal que era diferente? Como que a gente consegue saber que são peças diferentes? Porque existem diferenças nas bordas. Então, essas diferenças, por mais que o bilhete pareça ser exatamente o mesmo, a diferença na borda com quebras desse desenho, desse rococó, em locais diferentes, elas nos permitem dizer que são tipos diferentes também de bilhetes postais. E aqui eu vou trazer um pouco o zoom, o que que eu quero dizer. Se vocês conseguirem ver, existe uma quebra no padrão e no formato do tipo do desenho que tem nessa borda, tá? Vou colocar aqui um pouquinho mais de zoom para que a gente consiga ver, inclusive, no salão. Ele tem uma quebra, ele tem uma falha no formato. Quando a gente vai olhar embaixo, ocorre a mesma coisa. Ele tem uma quebra no padrão. Esse daqui, praticamente, ele tem só a metade desse desenho. Então, como se eles estivessem no meio, encaixado uma quebrinha desse formato de borda para poder caber todos os números que eles estavam pensando em colocar. E isso acontece em locais diferentes no 2A, ou seja, você poderia quase dizer que ele é espelhado, mas ele não é, porque eles são tipos diferentes. No de cima do bilhete 1B, a gente vê que ele tinha só faltando as duas laterais. Aqui ele falta metade, como faltou no inferior do outro. E aqui a gente tem mais no cantinho, então em locais bem diferenciados, a gente tem também faltando quase a metade desse símbolo que forma a margem. Com isso, a gente consegue diferenciar se ele é um tipo 1B, o tipo 2A. Eu não
não consegui trazer aqui a imagem dos demais, mas está saindo do forno um artigo com essas imagens e os outros tipos desenhados para a gente conseguir, até para facilitar esse estudo e essa diferenciação. Então, em breve, já faço aqui o marketing do artigo que em breve sairá. Isso aí você não sabe quantos que tem em cada formato. 4. São quatro formatos 1A, 1B, diferentes. 2A, 2B. Mas você não sabe a quantidade de cada um. Ah, não, isso não. Nem ideia. Tá bom. Tá? E aí a gente vai falar agora do 20 mais 20, ou seja, que a gente vai falar do duplo, também para interno, ou seja, você mandar em local dentro da cidade um envio urbano já com a resposta paga, diferente dos anteriores em que a parte da pergunta ficava inversa à parte da resposta, ou seja, ficava praticamente no verso da peça. Aqui a gente tem as duas apresentadas exatamente do mesmo lado. Então as mensagens elas ficavam sempre atrás, você dobrando a mensagem no meio. Emitida na mesma época, em 6 de outubro de 1880, também sofrem aquela variação de formato. E o bom é que a gente tem a variação de moldura. Por quê? Diferente dos anteriores, onde a gente tinha a inscrição de resposta e o bilhete anexo, o bilhete junto é para a resposta, aqui a gente não tem nada. E é muito comum a gente encontrar esse bilhete hoje no comércio filatélico, nas coleções, ele separado e simplesmente refilado aqui para poder tirar o que ficaria daquela do destacar entre os dois bilhetes. Você refila, você não tem como saber se ele era o refilado. E como saber se ele é o de cima ou se ele é o de baixo? Da mesma forma como a gente tem nos bilhetes simples, a gente também consegue ver essa diferença. Aqui eu trouxe um bilhete duplo do tipo 2, e aqui nesse tipo 2 a gente consegue ver que tem as mesmas quebras de moldura em cima e embaixo, na moldura de cima e na moldura de baixo, também do bilhete postal de cima e de baixo. Então, ao destacar, ao analisar as molduras, a gente consegue saber se ele era o bilhete de cima ou se era o bilhete de baixo. Essas mesmas quebras, né? Essa mesma variação de moldura, ela é diferente do simples. Então, não é que a gente vai ver a mesma localização, a mesma posição no duplo e no simples, o que dificultaria ainda mais a tarefa. Cada um tem locais diferentes. Oi, Basílio. Você também tem o PC não. Mas se você destacar e refilar, você não consegue saber, porque ele vai parecer o outro. Vai que. Sabe que é um. Mas aí aqui, até para mostrar um Existe a variedade. pouquinho, a gente tem. Então, bem entre o L e o brasão, a gente tem essa quebra no desenho da moldura. Aqui a gente consegue ver também no inferior uma quebra. Lembrando que no bilhete simples de R$ 20 que eu mostrei anteriormente, essa quebra ela está mais para a direita. Ela está mais próxima aqui, né? Aqui ela está mais para a esquerda, então a gente consegue identificar. No bilhete de baixo, a gente tem aquela divisão do desenho da moldura à direita do selo fixo. E embaixo ele está ainda mais à esquerda do bilhete superior. Então, de novo, a gente consegue fazer essa identificação no tipo 2. Opa! Deu tilt aqui. Vamos lá. A gente vai chegar lá. Pronto. Maravilha. E agora a gente tem outro tipo 2. Aqui a gente tem o tipo 1. O tipo 1 eu não tenho ele junto, eu só tenho ele separado. Dá muito a impressão de que eles foram refilados tanto embaixo quanto em cima, então esse daqui é o superior, esse daqui é o inferior. E aí vem a questão, como você sabe que ele é o inferior ou que ele é o superior? Da mesma forma que a gente discutiu antes. Vocês verem, as bolinhas, cada vez elas estão num lugar diferente. É assim que a gente consegue diferenciar. Então, aqui a gente tem mais uma vez essa quebra entre o T e o A de postal. Aqui embaixo, novamente, quase na metade do bilhete postal, mais uma quebra de símbolo. Vocês vão ver, e aqui nessa imagem é boa, até fiz questão de, quando eu fiz o scan da peça, escanear ela em alta definição,
para vocês verem que não era um primor a qualidade da impressão, ela é extremamente falhada. Mas você vê que esse tipo de falha, esses desenhos, eles se repetem sempre no superior tipo 1, assim como a gente vai ver impressões um pouco melhores também com esse tipo de falha, seja aqui em cima do brasão, né, em cima do selo fixo na parte superior e aqui na inferior, bem no meio do bilhete postal, já um pouquinho deslocado para a direita. Com isso, a gente consegue saber que ele é inferior tipo 1, superior tipo 1 ou tipo 2, como eu já apresentei antes. Gente, é isso. É o que eu queria apresentar para vocês. Antes de passar para as perguntas, eu queria só deixar meu agradecimento ao Reinaldo Macedo, grande amigo, Miguel Magalhães. Esses dois que me apresentaram o mundo dos inteiros postais, inicialmente até o Miguel pelos aerogramas, depois o Macedo já com os bilhetes postais e continuação dos aerogramas. Macedo, meu amigo, um agradecimento especial para você pelo compartilhamento das informações, por me aguentar com as perguntas, dúvidas, a gente sentar junto com a coleção tantas vezes e discutir em cima e ajusta e repensa e remodela e o que pode ser uma coisa, o que pode ser outra, inclusive com os dois. O meu agradecimento pelo livro que a gente já fez dos aerogramas e agora a gente está trabalhando no livro de mensagens sociais de Natal, então é uma parceria não só amigos, mas junto a gente tem aí trabalhado bastante com filatelia, então meu agradecimento. Agradecimento à SPP que me acolheu e me apresentou esse mundo diferente da filatelia e ao CTC por sempre ter esse espaço aberto para a gente, essa oportunidade para a gente conversar, apresentar um pouquinho da minha coleção, da minha terapia, como eu gosto de falar para os amigos. Gente, obrigado. Perguntas, comentários? Vamos lá. Agora é a hora. Sim. O Igor, eu posso ser o primeiro? 2015. Claro, vamos lá. Bom, você conseguiu descobrir quantos cartões eram impressos, quantos bilhetes postais eram impressos de cada vez, em cada folha? Você tem essa informação? Eu diria que a gente tem. Deixa eu até parar de compartilhar aqui, só para. Ô, Macedo, consegue parar de compartilhar o meu? Sumiu a telinha do Zoom, a minha aqui. Acho que sim. Para mim não está aparecendo nada, mas eu... Ah, voltou aqui, apareceu, Ok. foi. Se eu consigo ver todo mundo. Doutor, a gente não tem essa informação, a gente tem achismos. A gente entende ou acha que eles foram impressos em múltiplos de 6 ou de 12, até seguindo um pouco do que a gente já viu depois na República. Acho que até o Macedo pode falar um pouco melhor, porque estudou isso por muito mais tempo do que eu ainda estou engatinhando nisso, mas eu nunca vi nenhum clichê completo, nenhum panô completo para a gente conseguir ter essa informação de quantos eram impressos em uma folha que nos ajudaria a entender talvez a disposição deles na folha. Márcio, eu te diria que, seguindo a linha do achismo, que o padrão são de 12, porque eu tenho que pensar que quando eu faço o com resposta paga, eu tenho que ter uma folha o mais simétrica possível para ela poder encaixar. Então, se eu trabalhar com 6, eu não consigo fazer o padrão de impressão. E quando você chegar numa parte do império, dos 40 réis, se não estou equivocado, do Dom Pedro, face à esquerda, nós encontramos já 12 molduras diferentes, o que leva a crer que a chapa devia ser de 12. Mas não tem nada em nenhum lugar que nos possa dar assertividade. Esse achismo, o Macedo, Igor, não é tão achismo assim, não. A lógica é o seguinte: a rama, aquilo que vai ser impresso,
ela é montada separada. Cada clichê era montado separado, igual na madrugada, que você tem 12, você tem 10 grupos de 10 selos. Então, eu imagino que cada cartão vai ter sua identidade própria. Porque o impressor, quem ia montar, o tipógrafo, ele ia montando ali as pecinhas, as letras, ia colocando os espaços. Então, essas diferenças são muito sutis. Essas mudanças, essas alterações no enquadramento que o Igor mostrou, é porque ele tinha que pegar um pedacinho daquela daquele desenho e ir montando na posição. Então, se a gente conseguir descobrir quantos tipos exatamente tem, eu acho que esse é o caminho para tentar desvendar. É uma coisa que eu também procuro na madrugada. Eu, há um ano, comecei a me interessar pelos bilhetes e fico matutando sobre isso. Já procurei na internet, nos livros, alguma informação, que máquina era usada, qual o tamanho de folha que ela aceitava. A minha lógica é que a folha onde estavam esses diversos bilhetes postais devia ser mais ou menos o tamanho da folha da madrugada. Eu acho que não tinha tanta máquina lá assim, para você ficar folhas maiores ou menores. É um bom mistério isso, viu? Eu acho um bom mistério. Eu acho que a lógica era Verdade. essa, você tentar descobrir a quantidade de pequenas variações que existem, que você vai chegar a uma conclusão. Com um número grande de bilhetes, poderia ser feito isso. Você entendeu, Luciano? Entendi. Entendi. Não, Mas ainda é eu um entendi, enigma. sim. Eu acho É mais uma daquelas coisas na noça filatelia que dava vontade de entrar é, numa cápsula do ó, tempo, voltar lá atrás e descobrir o que que aconteceu, né? esses arquivos antigos, esses arquivos não estão na Casa da Moeda, eles estão no Arquivo Nacional. A Casa da Moeda me respondeu que eles não têm nenhum material dessa época lá para ser pesquisado. No Arquivo Nacional, parece que tem 34 metros de arquivo relacionados à Casa da Moeda. Teria que ir lá, né? Porque eles não estão digitalizados. Não estão. A resposta provavelmente está lá no Arquivo Nacional, eu acredito. Bom, Igor, é, Diga, Rubem. pegando um pouco assim do estudo mesmo, né, essa questão de quantos por pano é bem interessante mesmo, mas eu achei essa ideia do Márcio muito legal, né? Porque realmente a gente pensa, será que as máquinas, né? Tinham tantas máquinas, não, essa máquina aqui é para bilhete, essa aqui é para selo, essa aqui é para vale postal, não sei, talvez não, né? Então talvez a embocadura das folhas fosse meio que A visão que limitante a gente mesmo, tem né? é de que era algo muito quase rudimentar. Era uma, Pois é, a indústria gráfica brasileira naquela é, época era extremamente simples, né? pois é. Então essa ideia Tudo aí produção de de fazer qualidade era de fora. esse comparativo é bem legal. Mas eu queria te perguntar o seguinte, do ponto de vista do estudo mais específico, né, você mostrou ali aquelas variações nas molduras e tal, para fazer a diferença entre os tipos. Me chamou a atenção também um dos bilhetes que você passou, eu acho que foi o de 20, não tenho agora, eu não anotei. Ele também estava com enquadramento, né, torto e tal. Sim, É, sim. esse tipo de coisa tem um padrão ou é completamente aleatório? Outra coisa, a gramatura do papel, né, em que cada uma dos valores foi impresso, muda ou o papel também é o mesmo? Queria que se você tivesse essa informação, falasse um pouquinho sobre a questão do papel, se ele muda, né, nessa primeira impressão, ou se a gramatura meio que permanece, e se esses defeitos, né, que a gente vê ali de enquadramento, às vezes de corte e tal, se eles são comuns ou se é uma coisa mais específica, Ah, de quando a gente entendi. acha. Obrigado. Obrigado pela pergunta, Rubem. O que eu pude perceber, até com os que eu tenho em casa, o que eu já cheguei a pegar na mão, não tem diferença no material. O papel ele é um papel tramado poroso. Uhum. Tanto que é muito comum ver aquela mancha de tinta, aquela tinta mais absorvida no papel. Mas é um papel grosso,
tá? É o papel grosso que depois ele até segue um pouco o padrão dos bilhetes postais que a gente vai ter nas emissões seguintes. É, Desculpa te interromper, Igor. Você chegou a medir, não? Não, eu medi não gramatura, eu só medi é. a altura, né? Eu Não, tô até sim, aqui com a as folha da coleção. especificações Calma aí, do bilhete em eu vou si. pegar a folha aqui na coleção e já te falo. Calma aí. Mas tem gramaturas diferentes, Rubem. Pois Você é tem porque pelo a minha menos sensação, três gramaturas diferentes nos bilhetes. eu assim, eu tenho um amontoado dessas coisas aqui em casa, às vezes a gente pega, dá a sensação, eu também nunca medi lá com o É, espessador, mas com dá a micrômetro, sensação de que tem com micrômetro ele vai de 250 a 280 micra. não é muita coisa, né, diferença. Uhum, Mas, lógico, na mão você não consegue perceber. Como eu disse, uhum, você tem uma gramatura diferente, mas a impressão pela qualidade do papel vamos lá, na verdade é mais, a minha impressão é que é mais uma coisa de qualidade de papel, que era aquela massa não uniforme. Então uhum, você tem alguns um pouco mais porosos, um pouco menos, um pouco mais pesados e um pouco mais menos pesado. pesados. Uhum, É. uhum, O que também é muito comum nos bilhetes postais, principalmente nos de R$ 20, é o recorte torto, isso. ou a batida do clichê torta, né? Uhum. Então, pelo menos os que eu tenho, que até eu estou mostrando aqui na SPP, dos 6 que eu trouxe, 4 são O tombados. montador não era muito cuidadoso. O eixo é torto. Então, É. não posso dizer que tinha aquele primor na hora de bater a faca. É. Inclusive no duplo. Se você perceber os duplos, você também vai ver. Aquele que eu mostrei, o Uhum, de R$ 50, que ele era torto no próprio duplo. uhum, Você consegue perceber isso também nos demais. Então, quando se você separá-los, você vai ver o mesmo tipo de situação também nos simples. Agora, É, não sei se você concorda, mas talvez essa questão, né, dele estar torto, ela pode ser de impressão, né, mas ela pode ser também na hora do corte, né, se eles foram produzidos em panões, né, eu acho que é mais do corte do que da impressão. mais do corte, né, Eu acho que é mais do eu acho corte, que é mais tem uma probabilidade maior. o descuido no corte, porque em Aham, teoria a gente sabe que muitos desses clichês eles eram móveis, eram cabeças uhum, móveis. Então, na hora de bater, lógico, você pode esperar uma certa movimentação, uhum, mas no desenho como um todo do clichê, você percebe que existe um padrão. O que foge ao padrão é o corte. uhum. Não, Então, isso que acho que você falou, simplesmente a eu regra era só não concordo. corta no meio, de resto, corta do jeito que você quiser. Como Posso falar? está montado manualmente, até mesmo aquelas questões da moldura, né? Pode ser Uhum, efeito de uma montagem mal feita. Só posso exato. mais uma linha, só para. Claro, fica à vontade. Então, você mostrou ali que tem uma variação de cor, né, no azul, né? O azul claro, o azul Sim. escuro. Aquilo ali você entende que é falta de tinta ou é a porosidade do papel a diferença? Ou seja, estou remetendo isso para uma possível variação na gramatura. O que que você acha? Não, para mim, a qualidade da tinta. Qualidade. Para mim, é a qualidade da tinta. Ok. Porque se eu fosse por essa linha da porosidade do papel, seria normal a gente ver a borda dessa impressão um pouco difusa, o Uhum, que não acontece. Nesse sentido, a impressão ela é boa, ela é nítida, ela não fica difusa, só uhum, que você percebe que a cor da tinta e na peça como um todo, e eu já vi algumas peças dessas, você percebe que na peça como um todo ela é mais clara. Não é em um uhum. local específico É, também. ok, legal. Igor, eu queria fazer uma Oi, pergunta, pode ser? vai lá, diga lá. É, é o seguinte, essas variações nas bordas, vamos dizer assim, né? Você descobriu como? Tem alguma coisa assim? Como é que foi essa descoberta? Poderia dizer ou não?
Na verdade, essa descoberta não é minha, essa descoberta é do nosso querido amigo Reinaldo Macedo, que parou com milhares desse na mão numa noite gelada de inverno e ficou procurando o que fazer e achou as diferenças. Como ele mesmo me disse um dia, tem que ter como diferenciar essas peças, eu vou encontrar. E aí ele ficou olhando e achou o jeito, gentilmente compartilhou o aprendizado, que hoje eu também sigo e apresento na minha coleção e trouxe aqui para vocês. Não é uma descoberta minha, não. Ah, tá ok. Então deve ter sido muita garrafa de vinho, né? Pode ser. Ou de Coca-Cola. Ok, muito obrigado. Mas esse mérito ele é todo do Macedo, não é nada meu. Ok, obrigado. Nada. Pode ser também aquele shot, né, daquela pinga que ele não tomou, aquele Ah, shot gelado. aquele lá, mas aquele lá só em Palmarés. Aquele lá é tradição Pois de é. Palmarés Mas para vai ele que ele tomar. saiu correndo dali, chegou em casa e falou: opa, vou ver aqui as molduras agora, e tal. Alguma coisa assim. Coisa dele. Igor, Oi, Tom. tudo bem? Tudo tranquilo? Você? Tudo bom. Parabéns aí pela exposição Obrigado. da sua coleção. Eu tenho aqui umas duas ou três perguntas sobre datas. Tá. Na sua coleção, você tem algum bilhete de R$ 80 circulado antes de 84? Bilhete duplo. Ou Bilhete. você já, ou você já viu algum bilhete duplo Tá. circulado antes de 84? Essa pergunta foi difícil. Precisaria dar uma olhada na coleção. Não lembro de cabeça. Me dá um segundo. Deixa eu pegar. A peça aqui eu tenho aqui. Não. A que eu trouxe aqui, ela é de 92. Antes de 84, teria que olhar as outras peças que eu tenho na Porque, coleção. Mas porque aí na verdade, eu te pergunto o porquê dessa pergunta. sim, na verdade eu tenho três circulados, três bilhetes duplos de R$ 80 que era para uso internacional circulados. Mas eu tenho apenas as metades, correto? Tá? E todos eles com data posterior a 84. Porque a ideia que eu tenho a respeito da circulação do bilhete internacional é que ele foi criado depois, a partir de 84, porque não havia convenção para que houvesse a troca desses bilhetes com outros países, até então. Tá bem. Porque existe, inclusive, uma circular do Correio da Província falando sobre isso, e trazendo a lista dos países que teriam, então, a partir de 1º de março de 84, teriam essa troca com o Brasil. E realmente eu nunca vi bilhete usado Uhum. com data anterior a 84. 84. Interessante. Já estou até anotando aqui para eu dar uma olhada nas minhas coisas. Mas se você puder compartilhar, se você puder, não sei se você tem escaneado essa circular, se você puder compartilhar esse material que você tem, eu te agradeço. Seria Eu legal posso, para depois. eu não posso fazê-lo agora, mas depois eu passo para você, com certeza. Não, sem problema. Se Né? você puder fazer, eu já fico super agradecido. Outra coisa é com relação à desmonetização desses bilhetes de R$ 80 também. Eles foram desmonetizados em qual data? O de, Porque, diga. sim, de R$ 80. O de R$ 80 ele foi desmonetizado em outubro de 94. Não, então tá certo, estão dentro. Não, tá certo. Porque os que eu tenho, parece que eu tinha ouvido 89, mas foi 94. Então tá certo. É porque 89, 89, se eu não me engano, 89 foi o de R$ 20. Não, tá correto, então. A dúvida seria, então, com relação apenas o uso inicial dos bilhetes duplos de De 80 80. reais, porque eu realmente nunca vi. Na verdade, possuo, como eu já disse, apenas três, mas
Eu já vi muitos na internet e realmente todas as datas posterior a 84. Tá. Se você puder depois me mandar isso, eu vou ficar muito agradecido. E até complementar, no meu estudo. Não, tá joia, eu mando sim. Tá Um ótimo. abraço aí, sim, Depois eu te chamo no WhatsApp e te mando meu e-mail. tá certo. Tá. Tá, um abraço e parabéns aí mais uma vez. Obrigado, Hilton. Mais alguma pergunta? Ó, deixa eu só colaborar um pouquinho com a colocação do Hilton. Por favor. Se você pegar as pesquisas do Ponge de junho de 74, ele dá um intervalo de tempo de impressão desses bilhetes, começando em 1880 e indo até 1884. Então, pode ser que se encaixe dentro dessa colocação que o Wilton fez. Interessante. Entender como deu. Tá bem. Ô, Igor, Diga, Márcio. eu fui, como é que eu diria, instigado a olhar bilhete postal pelo Eisler, ano passado. Uhum. Aí ele Sim. começou a me provocar por causa da madrugada. Aí eu fui fuçar. Eu não tinha a menor ideia como é que eram montados esses bilhetes. Aí eu procurei uma tipografia dessas antigas que aqui em Belo Horizonte tem. Tem inclusive o vídeo do seu Matias na internet. Ele é muito procurado aqui em Belo Horizonte pelas escolas de arte e tudo, porque ele continua fazendo da coisa no modo antigo. Mas tem outros também. Aí eu não entendia nada de tipografia, nada disso. Aí eu fui estudar para tentar entender. Vai sair um artigo meu agora, bem breve, sobre bilhete postal da madrugada. Você tem conhecimento de como eram montados esses bilhetes? Como é que era o desenho? Você chegou aí numa tipografia para você ver? O Igor, Não, não. é muito interessante você ir e ver como é que é a montagem. Aí você vai entender essas molduras, como é que eles montavam o clichê. Cada um era montado, então eles vão ter diferenças, as distâncias, porque Uhum. aquilo que não aparece e que tem que ser preenchido por baixo relevo no bilhete é muito interessante. Vale a pena, porque é capaz de você fazer uma pesquisa talvez um pouco mais dirigida, Igor. É bem provável. Né? E eu estou tentando entender mais um pouquinho isso, de voltar para eles me ensinarem como é montado isso. Tá? Uma sugestão. Vou procurar. Se não, a próxima vez que eu for para BH, eu peço a tua ajuda e a gente vai lá. A gente, quem sabe, a gente vai lá no Matiz, ele é um cara muito. Tem mais de um lugar aqui. Será um prazer. Obrigado. Mais alguma pergunta? Macedo? Não, da minha parte, perfeito. Parabéns aí por todo o trabalho. Eu te agradeço mais uma vez, agradeço o espaço, agradeço aos amigos por estarem aqui presentes para a gente poder bater esse papo. Ô, Igor, muito Você está no obrigado. mudo, Macedo. Você ficou no mudo. Ô, Não, eu ia Igor, muito perguntar se obrigado. não tinha mais nenhuma pergunta. É. É uma boa maneira de passar um sábado, uma manhã de um sábado. Sem Muito dúvida. obrigado. É verdade. Obrigado, gente. Tchau. Bom, Igor, o CTC te agradece muito a disposição de apresentar o teu trabalho. Parabéns pela qualidade do trabalho, pela dedicação. E vamos já nos preparar para mês que vem ter outra apresentação aqui que possa, como diz o Márcio, nos reunir todos de forma agradável no sábado pela manhã. Boa. É isso aí, gente. É Obrigado. isso aí. Obrigado pelo Obrigado, espaço. obrigado a você. Parabéns. Tá, aí, parabéns, Igor. Um Parabéns, abraço. Igor. Bela apresentação. Parabéns, viu? Tchau para Obrigado. você. Muito obrigado Muito pelo legal carinho. mesmo, Beijo, Igor. parabéns, Igor. Grande Tchau, abraço. gente. Obrigado a Valeu. todo mundo aí pela presença e uai, vamos em frente.